Glória a Deus, que bênção. Gente, eu desejava muito chegar a esse dia. E é um capítulo bastante especial, marcante para mim. Eu até estava comentando aqui com o Josival, ele está aqui do meu lado. Faz exatamente um pouco mais de um ano, né? Foi no dia 11 de abril que eu li e até no final desse capítulo aqui eu coloquei uma declaração, né? Que é exatamente uma declaração final aqui. Eu escrevi de próprio punho, aqui para vocês verem. E dia 11 de abril. É um capítulo maravilhoso e eu me sinto muito feliz de poder compartilhar isso com vocês aqui. De fato, existe uma sequência naquilo que nós falamos, né, desde ontem, que é o reconhecimento da personalidade do Espírito Santo, de que ele é uma pessoa, de que ele é alguém, né, que carrega atributos, que carrega verdadeiramente características de personalidade, né? E aí nós vemos Jesus ele apresentando o Espírito Santo, né, para os seus discípulos. Vimos como o Espírito Santo estava atuando, né, em Jesus. Fizemos um breve resumo ontem acerca disso, mas hoje vamos mergulhar um pouquinho mais sobre essa questão, porque é bem importante que nós entendamos algo acerca do Espírito Santo e acerca da presença do Espírito Santo, de quão forte e quão maravilhoso termos o Espírito Santo dentro de nós, né? Sabermos que além de ser ele uma pessoa de verdade, que tem uma personalidade, que tem características de personalidade, e habitar em nós, ele é uma propiciação, ele é um presente de fato, né? Ele é o próprio dom de Deus ministrado e ofertado mesmo para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Então existem algumas características, né, que às vezes nós trazemos, algumas perguntas, algumas falas que muitas vezes nós trazemos conosco, né, de frutos de religiosidade, frutos de coisas que acabam chegando, e a gente pensa, por exemplo, mas eu queria tanto ter vivido, né, na época de Jesus, eu queria tanto ter experimentado andar com Jesus sobre a terra, eu queria tanto ter experimentado saber como é que era ter Jesus do lado, né, e andar com ele, e ver Jesus operando os milagres. E essas coisas, né, corriqueiramente aqui e acolá, a gente acaba ouvindo de um e de outro. E é interessante quando paramos para entender então e para conhecer quem é o Espírito Santo, né, e qual o papel do Espírito Santo dentro disso que nós vivemos chamado Evangelho, né? É evidente, e isso jamais vai mudar e nunca pode mudar, o Jesus ele é o centro do Evangelho, ele é o centro da redenção. Jesus ele é o centro dessa jornada de amor que Deus desenvolveu, né, conosco no início, em Adão, e depois em busca da nossa vida para Ele de novo, né, através de todo esse tempo em que Ele falou, como diz lá em Hebreus, Ele falou de diversas formas, de várias maneiras, através de várias pessoas ao longo do tempo, até chegar ao tempo em que Ele falou através do Seu Filho. Então Deus ele percorreu uma longa jornada, né, para nos buscar de volta para Ele. E aí chega a plenitude dos tempos, né? Como diz lá em Efésios, Deus enviou a Jesus. Jesus ele nasceu na plenitude dos tempos, ele nasceu na época adequada, no tempo certo, né? Ele não poderia ter vindo antes, nem poderia ter vindo depois. Ele nasceu exatamente na plenitude dos tempos, porque aprove a Deus, na sua soberana vontade, que aquele momento fosse o momento chave em que Jesus chegaria para ser mesmo o libertador, para ser o redentor das nossas vidas. Então, nesse contexto, né, de Jesus e da vinda dele e da atuação dele sobre a terra, então nós vemos Jesus ele realmente fazendo coisas, como ele mesmo diz, né, eu vim fazer aquilo que eu vejo o Pai fazer, eu vim falar aquilo que eu ouço o Pai falar. Então Jesus é fato, né, que ele sempre andou sobre a terra fazendo e falando e agindo das mesmas formas que ele via e que ele ouvia, enfim, o Pai fazer isso. Ou seja, Jesus estava desde o início, né? João diz, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e tudo foi feito através do Verbo. Então Jesus ele estava desde o início, ele vai estar para sempre, ele está bem agora aqui no meio da história. E Jesus ele é o centro, e isso é inevitável, isso é uma realidade, e o Evangelho se centraliza em
Jesus Cristo e na mensagem da redenção e na mensagem da salvação que vem apenas e somente por meio de Jesus Cristo. Amém, queridos? Agora, saber disso vai nos fazer, e deve, na verdade, nos fazer procurar saber e estar mais atentos e mais interessados. Bom, se o Evangelho se concentra em Jesus Cristo, se Ele de fato é o centro da nossa crença, se Ele é o centro da nossa vida, então, evidentemente, a partir disso, tudo que vem da parte de Jesus deve ser considerado. Cada palavra que Ele falou, cada gesto que Ele fez, cada ação que Ele tomou, deve fazer sentido para nós, ao ponto de nos fazer buscar, né, não somente entender, mas também vivenciar isso. E aí nós chegamos ao ponto do Espírito Santo. Né? Porque nessa jornada, veja, às vezes nós encontramos pessoas, ouvimos falar sobre isso e é um tanto comum, infelizmente. Mas eu não ligo muito para o Espírito Santo, né? Ou então nem fala muito sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque o único caminho para Deus é Jesus Cristo. Na verdade, a Bíblia fala para nós imitarmos a Jesus. E então o assunto, né? A pessoa Espírito Santo parece ter uma atuação coadjuvante ou uma atuação secundária, ou até terciária na Bíblia, na vida de muitos cristãos. E, na verdade, é isso que nós precisamos resgatar nos nossos dias, nas nossas vidas, a partir de agora. Bom, se Jesus teve, e Ele é o centro do Evangelho, e Ele é a raiz da nossa vida, então, evidentemente, tudo aquilo que saiu da boca de Jesus deve fazer para nós sentido e ter peso no nosso coração. E veja, Jesus, Ele falou expressivamente acerca do Espírito Santo. Na verdade, existe um resumo aqui nesse capítulo, e eu quero ler para você, de quão importante foi e de quão constante e presente foi a atuação do Espírito Santo no ministério, na vida de Jesus aqui na Terra. Né? E como isso se desencadeou ao ponto de chegarmos àquele momento em que Jesus diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar da parte do Pai outro Consolador, né? E aí nós vamos chegar a esse ponto daqui a pouquinho. Mas veja, existe uma análise, né, se nós nos aprofundarmos, como eu falei ainda há pouco, a conhecer mesmo e a considerar com peso o que sai da boca de Jesus para nossas vidas, e especialmente com relação ao Espírito Santo, então nós vamos mergulhar um pouco na palavra e vamos ver o quão presente o Espírito Santo era, né, e foi na vida de Jesus Cristo. Tem um resumo aqui que eu quero ler para você. Veja, fatos importantes sobre Jesus e o Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ver Mateus 1:18 e 20 e Lucas 1:35. Eu vou pular os textos, depois a gente pode colocar aí de alguma forma na descrição. A concepção de Jesus no ventre de Maria foi confirmada por Isabel, irmã da Maria, quando Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo concebeu Jesus dentro de Maria, e o mesmo Espírito confirmou aquela concepção através de Isabel, quando ela foi cheia do Espírito Santo. A dedicação de Jesus quando bebê no templo, né, a apresentação dele no templo quando ele era bebê, foi acompanhada pela manifestação sobrenatural do Espírito Santo quando Simeão, o sacerdote, e Ana, a profetisa, profetizaram sobre ele. Veja, o Espírito Santo se moveu como em uma manifestação do seu dom através daqueles profetas para falar coisas acerca de Jesus. A chegada de Jesus em Israel como o Messias foi anunciada por João Batista. Sob a unção do Espírito Santo, João declarou que Jesus era aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Jesus falou sobre o batismo no Espírito Santo e ordenou que seus discípulos ficassem em Jerusalém até que tivessem recebido esse revestimento especial de poder. Jesus foi revestido de poder pelo Espírito Santo no Rio Jordão quando foi batizado nas águas por João Batista. Jesus recebeu a plenitude do Espírito Santo sem medida, como a gente vê lá em João 13:34. João era dirigido pelo Espírito Santo, inclusive lá em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, Jesus ele foi conduzido ao deserto, aquela famosa passagem em que ele foi tentado pelo diabo. A Bíblia fala que para chegar ao deserto ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Né? E na sequência, na continuidade, o retorno de Jesus, né, ou a saída de Jesus do deserto foi pelo poder do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo e do poder dele. Jesus afirmou publicamente que seu ministério era resultado do poder do Espírito Santo. Isso está registrado lá em Lucas capítulo 4, versículo 18.
Jesus nos advertiu sobre o perigo que existe de blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus ensinou sobre a obra e o ministério do Espírito Santo. Jesus proclamou que precisamos nascer de novo pelo Espírito Santo. Jesus, o Cordeiro de Deus, sem mancha ou mácula, ofereceu-se sobre a cruz pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos depois da sua ressurreição. Depois que Jesus foi exaltado à destra de Deus, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes e Jesus instruiu os discípulos através do ministério do Espírito Santo. Veja, gente, toda a trajetória do nascimento, né, da concepção de Jesus dentro de Maria, até a ressurreição, até a ascensão de Deus, de Jesus à destra de Deus, e mesmo depois disso, né, com o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ainda depois disso, né, na sequência do crescimento da igreja, do espalhamento da igreja, que aconteceu por causa do poder do Espírito Santo que já estava presente nos discípulos, veja, de ponta a ponta, e até os nossos dias de hoje, o Espírito Santo ele permanece sendo o ajudador, ele permanece sendo parte integrante, não coadjuvante, não terciária dessa questão, mas o Espírito Santo ele é simplesmente tão importante quanto Jesus e tão importante quanto Deus. E esse é um ponto importante e interessante na nossa vida cristã, que nós não podemos negligenciar ou mesmo deixar passar por nós ou esquecer. Veja, o Espírito Santo não é um coadjuvante. Por mais que nós não o vejamos, e isso é um fato, mas isso não quer dizer que ele não esteja em nós. Afinal de contas, nós não vemos Jesus hoje, mas dizemos que nascemos de novo, não é? Nós confessamos a nossa salvação, nós confessamos a nossa vida cristã, mesmo sem ter visto Jesus, né? Então, se é pela fé que nós alcançamos salvação, então pela fé nós também nos dirigimos, né, pelo Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito Santo. Tudo é pela fé, né? Nossa vida ela é completamente pela fé. Não existe outro tipo de vida, outro estilo de vida, a não ser, para nós, né, no que diz respeito à nossa vida cristã, a não ser pela fé. Então, por mais que nós não tenhamos tido contato com Jesus fisicamente, mas da boca de Jesus saiu uma promessa. E essa promessa, eu vou adiantar aqui algumas coisas. Em João capítulo 14, versículo 18, diz o seguinte: não vos deixarei órfãos, ok? Não vos deixarei órfãos. Essa promessa saiu da boca de Jesus e logo depois ele diz: enviarei outro, né? Outro Consolador. E aí tem um ponto bem interessante aqui sobre essa questão, a promessa que Jesus fez, o momento em que ele fez essa promessa, né? E o que isso pode ter gerado e repercutido no coração daqueles discípulos. Mas veja, tudo isso no final, na verdade só colaborou e fez com que os discípulos eles ficassem realmente mais fortes e mais ávidos no crescimento do Evangelho, no espalhamento das boas notícias. Jesus chega num período da vida dele, né, com os discípulos, veja, já no final do seu ministério aqui na Terra, já caminhando mesmo para a conclusão, né, da redenção, da finalização daquele processo da crucificação, da morte e ressurreição. Então, momentos antes disso acontecer, Jesus ele se coloca diante dos discípulos e ele fala: olha, eu vou embora, eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer, eu vou cumprir a minha jornada aqui na Terra e eu vou embora. E veja, que declaração interessante que Jesus fez para os discípulos, e pode ter trazido algum tipo de tormenta para a cabeça deles. Existe um processo de construção dessa história. Aqueles discípulos, né, que Jesus escolheu, os 12, e logo depois os 72 e tudo, e por aí vai. Veja, especialmente esses discípulos, né, os 12, eles não tinham, como a gente fala na Paraíba, nem era nem beira, né? Eles não tinham perspectiva de vida a não ser continuar fazendo aquilo que eles familiarmente faziam, né? Pescadores, cobradores de impostos, eram atividades familiares, né, que já vinham de gerações. Então, quando eles não passaram pelos testes e seguiram um rabino, de ser um mestre um mestre religioso, quando eles não passaram por aquelas provas que dariam a eles essa possibilidade, eles foram devolvidos à margem, né, à marginalidade, digamos assim, da sociedade, para continuar fazendo aquilo que a família sempre fez.
E aí chegou Jesus para dizer, olha, vocês podem fazer aquilo que eu faço, então venham e me sigam, sejam meus discípulos, e isso quer dizer que depois de vocês serem meus discípulos, ou ao serem meus discípulos, vocês estarão aprendendo a fazer aquilo que eu faço, e a ser exatamente como eu sou. Então esses discípulos, eles de repente saem de uma lama, né, saem de uma condição completamente marginal para ir para uma condição de dizer, rapaz, espera aí, ele está me chamando, então ele quer dizer que eu posso ser como ele. Ele está me chamando, então ele está querendo dizer que vai me treinar para que eu possa fazer aquilo que ele faz. E é interessante porque isso se corrobora naquela passagem em que Pedro diz, se és tu, me manda ir até você, quando Jesus estava andando sobre as águas. Porque Pedro disse, não, se ele é o meu mestre, se ele me chamou lá atrás, e essa convocação quer dizer que eu posso fazer o que ele está fazendo, se ele está andando sobre as águas, eu quero experimentar isso também. E aí Pedro, né, se coloca naquela condição, Jesus diz, olha, vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Por quê? Pedro entendia essa questão. Se ele está fazendo e ele me chamou para ser o discípulo dele, então é porque eu posso fazer igualmente. E toda essa carreira, essa jornada vai acontecendo. Aí chega no final desse processo, Jesus diz, olha, agora eu vou embora. Imagina a cabeça dos discípulos, né, com relação a esse processo. Meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai fazer da nossa vida? Será que a gente vai voltar a pescar? Será que a gente vai voltar a cobrar impostos? Né, e nunca mais a gente vai viver essa experiência, né, de todo dia ver uma cura, todo dia ver um milagre, ver pães se multiplicando, ver peixes se multiplicando, ver o mar se acalmando, a tempestade passando. Será que isso vai acabar? E aí Jesus chega no versículo 18 do capítulo 14 de João, e ele diz, olha, fiquem tranquilos, eu não vos deixarei órfãos. E a palavra órfãos, ela descreve filhos que eram deixados pelos seus pais, ou também alunos que eram abandonados pelo seu professor. Nesse caso, né, Jesus como um pai espiritual, como um mestre também, como um professor. Em João capítulo 14, 16 agora, 2 versículos antes dessa promessa, Jesus diz outra coisa, ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E aí tem uma palavra importante que é rogar, e essa palavra rogar significa interceder ou defender uma causa. Então Jesus sabia, né, que ele estava no processo final da sua vida na terra, e ele disse para os discípulos, olha, eu vou orar ao Pai e eu vou rogar, eu vou defender vocês nessa causa, né, em outras palavras. Ou seja, eu vou falar com meu Pai para que, uma vez que eu preciso ir para junto dele, que ele envie então um que seja igual a mim para estar com vocês. Para estar com vocês agora, de agora para sempre. E essa promessa sai da boca de Jesus dizendo, olha, isso vai acontecer, eu vou rogar, essa defesa ela vai ser feita e tenho certeza de que o Pai que está nos céus vai atender ao meu pedido e o Espírito Santo o outro Consolador vai chegar para estar com vocês para sempre. E nós temos uma definição para esse outro, né? Nós de alguma forma já fomos apresentados a isso, no sentido do Rema ou da própria Igreja Verbo da Vida que você é membro. Falamos constantemente sobre a questão do outro, né? É um igual, mas tem uma definição bem interessante aqui, pegando essa parte do rogarei, né? Do outro Consolador. Veja, se nós formos pegar isso, né, como o Rick Renner apresenta aqui, esse mesmo versículo seria o seguinte, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará alguém, preste atenção, gente, que é exatamente como eu de todas as maneiras. Ele será idêntico a mim na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de atuar, na maneira de ver as coisas e na maneira de fazer as coisas. Quando ele estiver presente, será exatamente como se eu estivesse presente. Por quê? Nós pensamos, nos comportamos e agimos de modo igual. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo e Jesus, e se nós consideramos o que sai da boca de Jesus, então isso é verdade para nós. O Espírito Santo e Jesus pensam, falam, agem, veem, se comportam exatamente da mesma forma. Eles são exatamente iguais. Não existe Jesus sem o Espírito Santo, como também não existe o Espírito Santo sem Jesus. Tudo que Jesus fez sobre a terra estava diretamente linkado ao poder do Espírito Santo sobre ele.
Tudo que o Espírito Santo está fazendo através de você e de mim está diretamente linkado e ligado à vontade de Jesus Cristo, ao que Jesus Cristo fez sobre essa terra. Amém, gente? É importante você e eu sabermos disso, porque, veja, se nós nos prendermos ao pensamento, eu queria ter visto Jesus, nós vamos perder a coisa mais maravilhosa que existe sobre nós, né, sobre essa terra, que é, nós temos Jesus dentro de nós. E aí há um brilho nessa nova forma, né, de sermos cristãos. Os discípulos, eles tinham Jesus do lado, mas posteriormente eles tiveram Jesus dentro, através do Espírito Santo. Então, uma coisa foi o crescimento que nós vimos acontecer, né, através de Jesus e seus discípulos, o crescimento do Evangelho, a propagação do Evangelho, enquanto Jesus estava sobre a terra. Outra coisa exponencialmente maior é o que nós vemos acontecer quando Jesus foi assunto, quando ele mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja começou a tomar proporções mundiais. Então, hoje a igreja ela é exponencialmente muito maior. Por quê? Porque Jesus, ele está, eu posso me permitir usar essa expressão, diluído em cada um de nós através do seu Espírito. Tem uma palavra aqui, um comentário que Rick Renner fala, eu quero ler para vocês. A vida, as palavras, as atitudes e os atos de Jesus durante sua caminhada terrena eram a manifestação absoluta da vontade e da natureza de Deus. O Pai e o Filho estão em unidade na natureza, no caráter, no pensamento e na ação. Foi por isso que Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Quando Jesus estava ensinando aos discípulos sobre o Espírito Santo, ele levou essa verdade um passo além e usou a palavra allos, uma palavra no grego, para defender esse ponto. A palavra allos significa da mesma espécie. Assim como Jesus é a expressão perfeita e a própria imagem da natureza do Pai, a palavra allos nos diz que o Espírito Santo representa perfeitamente a vida e a natureza de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Eu vou ler uma outra parte. No ministério terreno de Jesus, ele não apenas fazia o que via o Pai... No ministério terreno de Jesus, ele apenas fazia o que via o Pai Celestial fazer. Do mesmo modo, o Espírito Santo, como representante de Cristo na terra, faz somente o que ele vê Jesus fazer. O Espírito Santo nunca agirá por si mesmo ou em desacordo com a vontade de Jesus Cristo. Veja, isso é um ponto que nós precisamos nos firmar nessa manhã e na nossa vida com o Senhor, né? Gente, não haverá e não há, né, outra forma de termos comunhão com Deus e de dizermos que seguimos a Jesus Cristo se não for através, do poder e da inspiração do Espírito Santo e 2, de seguirmos essas orientações que vêm do Espírito Santo. É claro que nós podemos pegar a Bíblia, nós podemos ler o que está escrito e devemos fazer isso, saber qual é a vontade de Deus expressa em Jesus Cristo para diversas áreas da nossa vida que estão registradas na Palavra de Deus. Mas sabe, existem diversas coisas e eu peço a Deus uma oportunidade de poder falar um pouco mais sobre isso em algum momento da nossa jornada aqui pela manhã. Existem coisas que nós só vamos pegar pelo Espírito. Existem elementos, né, direcionamentos, coisas específicas, pontuais e pessoais que nós só vamos alcançar pela comunhão com o Espírito de Jesus Cristo. Lembra, ontem nós falamos sobre aquela... quando Paulo falou aos Filipenses, né, ele disse, olha, a oração de vocês vai fazer com que epicorígio, né, chegue para mim. Ou seja, uma medida extra do poder do Espírito de Jesus Cristo. E é assim mesmo que está registrado lá em Filipenses. O poder do Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Veja, não há como desassociar o Espírito Santo de Jesus Cristo, assim como não tem como desassociar Jesus, o Filho, do Pai. Amém? Ambos são e é uma complexidade simples, né? Eu posso dizer assim, entender que se manifesta de 3 formas e que os 3 são o mesmo. Mas veja, é fato que a forma, né, que Deus
escolheu para nos guiar sobre essa terra, uma vez que nascemos de novo, uma vez que compreendemos o Evangelho de Jesus Cristo, aceitamos esse Evangelho, vivemos por esse Evangelho, cremos, né, em Cristo Jesus. A forma como Deus desenhou, a forma como Deus estabeleceu para que seja uma vez que você crê em Jesus Cristo, você crê no centro da mensagem do Evangelho, existe uma forma que você vai desenvolver agora de vida baseada nesse Evangelho, baseada em Cristo Jesus. Que forma é essa? Através da influência poderosa, da inspiração e da a condução do Espírito Santo. Amém, gente? Existe essa promessa da parte de Jesus, olha, eu vou enviar outro, alos, né? Eu vou enviar um igualzinho a mim. Tudo que eu faço, tudo que eu vejo, a forma como eu vejo, a forma como eu me comporto, a forma como eu reajo a algumas situações, a forma como eu ando sobre essa terra, Jesus estava dizendo, eu vou enviar alos, ou seja, um igualzinho, a mesma coisa. O que eu faço aqui, que é o que eu vejo o Pai fazer, o que o Espírito Santo vai fazer é exatamente aquilo que eu faço, né? Então, assim, numa sequência lógica, eu vejo o Pai fazer, eu faço igual e o meu Espírito faz também. Então, não existe uma desassociação entre ambos, não. Eles são a mesma pessoa. E se nós não considerarmos isso, querido, nós estaremos perdendo a parte central do Evangelho, que é seguir Jesus Cristo. É óbvio, né, como eu falei no início, ele é o centro do Evangelho. Adorar a Jesus é adorar a Deus. Mas adorar a Jesus também é adorar o Espírito Santo. Amém? E existe existe mesmo uma sequência, né, uma base de ensinamentos que o próprio Jesus indicou sobre isso. Ele falou certa vez para os discípulos, olha, chegará o tempo em que vocês orarão ao Pai e orarão ao Pai em meu nome. E o meu Pai ouvirá a oração de vocês feita em meu nome e Ele responderá a oração de vocês. Veja, mesmo os três sendo um só, né, existe uma sequência, né, uma ordem que foi estabelecida. Nós não oramos a Jesus, nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém? Agora, orar a Deus em nome de Jesus desencadeia um poder de resposta. E essa resposta chega por meio do Espírito. Amém? Não existe um trabalho de um só, não, o trabalho é dos três. Nós oramos a Deus, né, o novo, vivo, justo caminho que nos leva a Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. Nós nos achegamos ao Pai, falamos ao Pai em nome de Jesus e a resposta do Pai vem para nós por meio do Espírito Santo. Se nós negligenciarmos a comunhão com o Espírito, nós vamos negligenciar paralelamente, né, a resposta de Deus. Amém, gente? Então não negligencie a operação do Espírito Santo. Não considere o Espírito Santo como um coadjuvante ou como alguém menos importante, não. Se nós negligenciarmos o poder, se nós negligenciarmos a pessoa do Espírito Santo, nós estaremos automaticamente negligenciando a recepção da palavra de Deus, da resposta de Deus, né? do braço, a manifestação de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele é a forma, né? O canal, né? Por onde, da parte de Deus, nós recebemos aquilo que vem do coração dele. Jesus é o caminho que nos leva a Deus, já estamos em Deus, né? Nós não estamos indo para Deus, nós já estamos em Deus, em Cristo Jesus. Agora, essa participação nossa, né, de viver a vida, de orar a Deus, de buscar ao Senhor, de adorá-lo, de ter comunhão, através do seu Espírito. Então, veja, o Espírito Santo, né, é esse canal que nos mantém conectados, que nos mantém aprofundados mesmo, né, molhados, regados pela presença de Deus. Então não negligencie isso. Por fim, deixa eu ler isso aqui para você, ok? Portanto, não olhe para trás, para o que você perdeu, porque não vivia há 2000 anos atrás, quando Jesus andou sobre essa terra. Comece a abrir o seu coração para a obra do Espírito Santo agora mesmo. Ele quer representar Jesus para você, sua igreja, sua família e sua cidade, assim como fez com os discípulos no livro de Atos. Perdão, o Espírito Santo e sua missão nunca mudaram. Olha que coisa forte e interessante.
O Espírito Santo e sua missão nunca mudaram. Fomos nós que mudamos. Nós o limitamos com nossa incredulidade e nossa falta de entendimento. Eu vou parar um pouquinho só para considerar isso, gente. Eu vim desde o início falando sobre isso. Negligenciar o Espírito Santo, né, pode ser fruto ou de incredulidade nele, ou de falta de conhecimento acerca dele. E de uma forma ou de outra, né, isso vai evidenciar uma falta de comunhão ou uma falta de buscar mesmo a Jesus, entende? Se nós conhecemos, se nós dizemos, né, e reconhecemos que somos salvos em Cristo Jesus, por meio de Cristo, então tudo que vem de Jesus deve fazer sentido para a gente, deve ser motivo da nossa busca incessante. Você está comigo? Então, se Jesus disse, né, ele deu um peso muito forte à pessoa do Espírito Santo. Então, se nós não vivenciarmos a vida com o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, nós estaremos negligenciando. Agora, isso pode se dar ou por incredulidade, né, por não confiar, por não dar tanto crédito ao Espírito Santo, ou por falta de sabedoria e de entendimento sobre ele. Então, que nós busquemos entender mais, que nós busquemos conhecer mais o poder do Espírito Santo, o poder manifesto do Espírito Santo em Jesus Cristo e o mesmo poder que está disponível para nós hoje. Que hoje seja o dia em que você começará a permitir que o Espírito Santo faça o que ele foi enviado para fazer, ajudar você em todas as áreas da sua vida, enquanto ele mesmo lhe traz a vida de Jesus Cristo na sua dimensão mais completa. Amém? E como eu falei, um pouco mais de um ano atrás, lendo esse texto, eu fiz essa declaração e eu escrevi de próprio punho isso para mim, e eu queria que você fizesse isso de alguma forma hoje também, ainda que você não possa escrever talvez, mas você pode declarar isso comigo. Então vamos dizer isso juntos, depois eu quero orar, ok? Vamos dizer isso juntos. Você fala aí na sua casa, onde você está, e eu falo aqui, ok? Hoje é o dia em que eu começarei a permitir que o Espírito Santo faça o que ele foi enviado para fazer, me ajudar em todas as áreas da minha vida, enquanto ele me traz a vida de Jesus Cristo na sua dimensão mais completa. Amém? Eu escrevi isso para mim no dia 11 de abril de 2019. Eu quero que você de alguma forma faça esse registro aí para hoje. Hoje, dia 6 de maio de 2020. Que esse seja um dia em que você vai permitir, né, pelo conhecimento agora que tem, que o Espírito Santo ele passe a executar a vida, o poder do Evangelho, o poder de Deus, tudo que foi manifesto em Cristo Jesus, que ele comece a manifestar agora mesmo e a partir de hoje na sua vida, para a glória de Deus e para que a nossa jornada em Cristo, nesse Evangelho, ela seja realmente gloriosa e que de fato cumpra a vontade de Deus para a nossa vida. Não é vontade de Deus que nós vivamos um Evangelho sem o poder do Espírito. Na verdade, um Evangelho sem o poder do Espírito não é um Evangelho. O Evangelho só é o Evangelho por causa do poder do Espírito Santo. Amém? Então, vamos crer nisso e vamos declarar. Vou repetir, Janilson, né? Deixa eu repetir aqui bem rapidinho. Página 50 e alguma coisa. Eu vou repetir, tá bom, Janilson? Hoje é o dia em que eu começarei a permitir que o Espírito Santo faça o que ele foi enviado para fazer, me ajudar em todas as áreas da minha vida, enquanto ele mesmo me traz a vida de Jesus Cristo na sua dimensão mais completa. Ok? Vamos declarar isso com o nosso coração mesmo. Eu quero orar agora por você. Pai, te damos graças em nome de Jesus por essa manhã. Pai, obrigado porque, glória a Deus, você não nos deixou órfãos, você nos enviou um outro Consolador, halos, um da mesma espécie, um igual para fazer as mesmas coisas, um que veio para administrar a nossa vida da mesma forma que Jesus fez com os seus discípulos. Pai, obrigado porque você não nos deixou desamparados. Pelo contrário, você escolheu a nossa geração
Desde os discípulos, desde a ascensão de Jesus, você escolheu essa geração para ser a geração do crescimento e expansão ávida da Tua palavra, Pai, sobre essa terra. Você depositou Jesus em nosso coração. Que obra, meu Deus do céu, que obra gloriosa, que obra maravilhosa. Jesus estava aqui na terra como homem, mas limitado por ser homem, mas o Senhor, Pai, encontrou a forma de fazer com que Jesus e todo o poder de Jesus estivesse manifesto e presente em cada um de nós, através do Teu Santo Espírito. Pai, nós reconhecemos o Teu Espírito. Espírito Santo, nós Te reconhecemos em nosso coração, nós Te reconhecemos como uma pessoa que manifesta a vida de Jesus Cristo na sua dimensão mais completa em nosso coração. E Espírito Santo, nós dizemos para você hoje pela manhã que nós abrimos o nosso coração e a nossa mente e a nossa vida para que você faça aquilo que você foi enviado para fazer, que é nos ajudar, nos aconselhar, nos direcionar, nos guiar, nos empoderar em toda a extensão do Evangelho, enquanto você automaticamente manifesta a vida de Jesus Cristo em nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, por você continuar fazendo, você nunca mudou, o teu projeto, a tua presença continuam iguais e a missão que você nos deu enquanto igreja, enquanto homens e mulheres de Deus permanece igual. Então nós queremos contar contigo para nos ajudar a completar a nossa carreira cheios do poder, inspirados pela tua presença, ouvindo a tua santa voz e seguindo as direções para que então realmente nos encontremos como cristãos verdadeiros, cheios do poder e da manifestação do Evangelho de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus, eu te dou graças por uma nova estação nas nossas vidas, por um novo entendimento, por olhos abertos de uma forma que nós nunca tivemos antes, para reconhecer você, Espírito Santo, em nosso coração. Pai, nós te damos graças por tudo isso e te levantamos toda a honra e todo o louvor, Pai, em nome de Jesus. Amen. And glory to God.